Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 25. Vamos servir a sopa, avisou uma senhora de baixa estatura com um pano amarrado à cabeça. Lavem as mãos e venham em ordem. Em um tanque a céu aberto, a criançada, parecendo um bando de pássaros felizes, passou a lavar as mãos, sendo para tanto auxiliada pelos próprios adultos, que também participariam daquele banquete espiritual. Enquanto a sopa de fubá com legumes cozinhava, duas entidades, sob a orientação de Clarice, misturaram a ela o conteúdo de pequeno vasilhame. É a nossa contribuição, explicou. Trata-se de uma substância que potencializa o teor vitamínico dos legumes. Como explicou o Dr. Ifigênio, a desnutrição é o problema mais grave que afeta as crianças do bairro. Elas estão em fase de crescimento e uma boa alimentação é de fundamental importância para a constituição do cérebro. Em minutos, a turma estava toda sentada ao redor de 3 mesas rústicas de madeira, ladeadas por bancos singelos. Senhor, orou uma das assistidas, abençoa a nossa sopa, que ela nos seja alimento para o corpo e para a alma, que este alimento jamais nos falte, a nós e a todos os que lutam com dificuldade na obtenção do pão de cada dia. Abençoa ainda os tios e as tias que, em teu nome, nos auxiliam aqui, nesta casa de luz. Os pratos e as colheres foram distribuídos junto com pedaços de pão e, em seguida, a sopa que alguns jovens voluntários despejavam felizes, valendo-se do concurso de baldes apropriados e grandes conchas. Se isto não for espiritismo, comentei, eu não sei o que é. Que Deus continue a abençoar este grupo para que não apareça alguém com ideias contrárias ao espírito de fraternidade que nele impera. Estamos vigilantes, doutor, retrucou Clarice. O pessoal do movimento de unificação já apareceu por aqui, sugerindo a implantação de cursos de mediunidade. Prefiro, neste trecho, não lhes dizer qual foi a minha reação. Vocês me perdoem. Cursos de mediunidade, exclamei mais adiante. Odilon, você, por favor, me socorra. Contenha-se, doutor, solicitou o amigo. Como dizíamos na terra, olhe o infarto. Mais mediunidade do que percebemos aqui? Impossível. Compreendam os nossos irmãos. Eu não sou contrário ao estudo, mas convenhamos, se toda a casa espírita procurasse fazer, junto aos necessitados, metade do que este grupo faz. Durante a semana, doutor, elucidou Clarice, temos 2 grupos de senhoras que costuram, consertando as roupas que nos são doadas e confeccionando enxovais para recém-nascidos, bem como paletós de flanela que são distribuídos no período de inverno. Infelizmente, só dispomos no momento de 2 velhas máquinas de costura, pois, caso contrário, o serviço poderia render mais. Odilon e Fernandinho, disse, vejam a simplicidade desta construção. Um salão de reuniões, sendo que o chão nem cimentado é, apenas foi feita a base de concreto. Uma saleta, onde os passes são transmitidos, a cozinha acanhada, a sopa servida quase no tempo, crianças sendo evangelizadas em 2 outras salas estreitas, algumas se acomodando ao chão. Sabe, doutor, a gente tem muito medo de dinheiro aqui, explicou Clarice. Com toda a razão, minha irmã, com toda a razão. Um pouquinho ajudaria, mas tem centro espírita hoje com dinheiro aplicado no banco. É lamentável. A tentação começa com a ideia de pequena poupança.
e a coisa desanda. Conheci em Uberaba um grupo que se esfacelou porque o centro começou a emprestar dinheiro a juros para os próprios diretores e familiares. Mesmo, doutor? Perguntou Clarice. Não estou acrescentando à verdade dos fatos uma vírgula. Há uns 40 anos atrás, o grupo era como este aqui, extremamente promissor para a doutrina. De repente, é uma verba daqui, outra dali. Como Chico Xavier dizia, centro espírita não pode ter dinheiro em caixa. O que houve com o grupo? Os diretores se inimizaram e os frequentadores se afastaram. A casa, antes muito bem frequentada, ficou às moscas. Tudo ficou prejudicado, inclusive o trabalho assistencial do qual muitas famílias dependiam. Os espíritos obsessores, com a anuência da turma encarnada, Clarice. Essas coisas sempre acontecem tendo a anuência da turma encarnada. Não vamos culpar só os obsessores, não. E a turma no corpo que vacila, não discuto a intenção, que até pode ser louvável, mas vacila. O senhor não é contra alguma melhoria? Minha irmã, diante dos riscos de alguma melhoria, se for para estragar tudo, deixe do jeito que está. Em centro espírita, onde a gente pode cimentar, não deve colocar granito. O pessoal do curso de mediunidade ficou de voltar, a fim de explicar a sua sistemática. Se voltar, tomara que não, deverá ser convidado para o curso de evangelho. Notando que Odilon se fizera mais introspectivo, perguntei: em que está pensando, meu caro? Com a classe que lhe é peculiar, o instrutor respondeu: observando, doutor, as diversas tarefas desta casa, em que cada qual procura cumprir com a parte que lhe compete, inclusive os nossos irmãos da retaguarda espiritual. Eu pensava no que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios. Os doadores são diversos, mas o espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Muito bem lembrado, concordei, pois é o que de fato constatamos na azáfama espiritual a que os nossos irmãos se entregam. Temos aqui uma demonstração do que a mediunidade possui de mais proveitoso. O Espírito do Senhor está a induzir ao transe do bem quase todos os integrantes do grupo. Chico falava, comentou Ferdinando, que o médium devia começar pela caridade, continuar pela caridade e manter-se pela caridade, se é que pretendia ser útil à causa e fazer a coisa certa. Com todo respeito a quem possa discordar, o curso prático de mediunidade mais produtivo que conheço é este: trabalho incansável no bem dos semelhantes. Infelizmente, muitos espíritas vêm se esquecendo disto. Não é, Odilon?
O senhor tem razão. Ser médium de espíritos é importante, mas ser médium do Espírito do Senhor, na execução de sua divina vontade entre os homens, é muito mais. Aliás, segundo creio, ponderou Ferdinando, este é o objetivo do chamado desenvolvimento mediúnico, alcançar a condição de fiel intérprete de Jesus, o Senhor e Mestre. Podemos fazer distinção entre a mediunidade humana e a divina, não? Inquiri ao instrutor. Correto. Podemos conceituar como mediunidade humana a intermediação entre espíritos comuns e como mediunidade divina, aquela que transcende o simples contato entre encarnados e desencarnados. O médium que se rotula ou é rotulado ainda estaria no exercício da mediunidade humana? Como assim? Por exemplo, médium disto ou daquilo, médium de psicografia ou de psicofonia. Ah, o senhor se refere à especificidade da condição mediúnica? Exatamente. A mediunidade divina, em contraposição à humana, é inespecífica. O Cristo, portador, digamos, de todos os talentos mediúnicos concebíveis e imagináveis, não possuía especificamente esta ou aquela faculdade. Porque o Cristo as possui todas em seu máximo grau de desenvolvimento, concluiu Ferdinando. É para lá que vamos caminhar. Haja, porém, chão, hein, Odilon? Passo a passo chegaremos, doutor. Então, continuou, neste grupo, vemos o exercício da mediunidade em seu estado natural. Evidentemente que em todos nós, muito ainda carece ser aprimorado em termos de sentimento. O rótulo em mediunidade, como o senhor mesmo costuma dizer, qualquer rótulo é limitação. Seria justo, então, Odilon, aspirar ao desenvolvimento da mediunidade sublime, ou para tanto precisamos primeiro cogitar da mediunidade humana? Cogitemos de amar, e o amor fará o que é preciso. O exercício da mediunidade é exercício de amor aos semelhantes. Verdadeiramente, é o exercício de todas as faculdades do espírito no que a caridade possui de mais abrangente. Exclamei. Capítulo 26. Estando de saída, ainda pudemos registrar o diálogo do dirigente do Grupo Espírita Alta de Souza com dois de seus mais constantes colaboradores nas atividades da casa. Graças a Deus, tudo correu bem. Devemos ser infinitamente gratos ao apoio de nossos amigos espirituais. Sem dúvida, endossou uma jovem evangelizadora, acrescentando: ainda bem que neste recanto abençoado encontrei oportunidade de servir. Estou me sentindo realizada. No antigo centro que frequentava, infelizmente não me davam espaço. Chegaram a dizer que eu precisava fazer um curso preparatório de no mínimo 1 ano. O desafio, falou um senhor de meia idade, enquanto enxugava os pratos na cozinha, será mantermos as tarefas dentro da simplicidade necessária. Vamos precisar de muita vigilância e cautela. Segundo tenho lido, é o que Chico Xavier ensinava. Lamento não ter tido a oportunidade de conhecê-lo, disse o rapaz que abraçara a responsabilidade de dirigir a instituição. Eu estive com ele uma única vez, em Uberaba, contou o senhor, que se esmerava com um pano nas mãos. Vocês precisavam ter conhecido o Grupo Espírita da Prece. Que simplicidade! O prédio onde ele psicografava era ainda um pouco menor que o nosso, com uma varanda que abrigava as pessoas que não cabiam lá dentro, ficando a vê-lo trabalhar através da janela. Era tão pequeno assim? A evangelizadora indagou. Acomodadas nos bancos não caberiam mais que 150 a 200 pessoas, se tanto. As demais ficavam espalhadas no pátio,
que também não era grande. E os sanitários? Tornou a jovem. Ao tempo em que lá estive, na década de 70, só havia um, apertadinho, para todo mundo. E a construção, sólida? Interrogou o dirigente. Sólida, mas sem laje. O piso de vermelhão, as paredes pintadas com tinta barata. Pelo que pude observar, se resumia no salão onde as reuniões se realizavam, pequena sala de passes, outro cômodo em anexo, no qual se processava o receituário mediúnico, e mais nada. Como seria em Pedro Leopoldo? O prédio, talvez, maior? Nunca estive lá, mas conversando com amigos que haviam estado, não era. E por antigas fotos a que tive acesso, mostrando o Luiz Gonzaga por dentro e a sua fachada externa, obedecia ao mesmo padrão de tamanho e simplicidade. Localizava-se na periferia? A jovem continuou a questionar. O Luiz Gonzaga, fundado em 1927, está na região central de Pedro Leopoldo. Mas, quando de sua fundação, sem demérito algum, o que é hoje progressista cidade, não passava de povoado. Por assim dizer, tudo era periferia. Os dois interlocutores sorriram e o confrade prosseguiu. Quando estive em Uberaba, a rua em que o grupo espírita da Prece foi construído era uma avenida empoeirada, com poucas casas ao redor. À noite, o bairro se mostrava mal iluminado. Enfim, o centro foi praticamente construído no meio de uma favela. Então é como o nosso aqui, exclamou a evangelizadora confortada. Guardando as devidas proporções, é claro. Lá estava o centro de Chico Xavier. Era tal e qual. Como tanta luz pode se irradiar de um ponto aparentemente tão insignificante, não é? Redarguiu o rapaz, embevecido. Pois é, vejam vocês como o exemplo de Chico foi importante para nós. Já imaginaram se ele tivesse sido um médium cheio de exigências? Ele nos mostrou que em qualquer lugar a gente pode construir um centro espírita, sem dar satisfações a ninguém, a não ser, é óbvio, do ponto de vista legal da instituição. Fazendo silêncio, como se estivesse tentando se lembrar de algo que ainda queria contar, o amigo acrescentou. Ah, numa placa dependurada na parede, dentro do centro, na cabeceira da mesa, estava escrito mais ou menos assim. Aqui, com o nome de Grupo Espírita da Prece, funciona o culto do Evangelho no lar do irmão Francisco Cândido Xavier, em casa de sua propriedade. O que terá motivado tais dizeres? Perguntou o confrade. Fiquei sabendo que, à época, o pessoal ligado ao movimento de unificação no Triângulo Mineiro extrapolara as suas atribuições. O centro do Chico era afiliado? Não. Sou de opinião, argumentou o senhor, que devemos sim estar unidos e nos prestigiarmos reciprocamente. Todas as instituições espíritas nos merecem respeito e consideração, mas a hierarquia no movimento precisa ser evitada a qualquer preço. E a sua formalidade? Não é? Sem dúvida. Chico Xavier, que se nos fez líder pelo coração, sempre se opôs ao elitismo. Quando o visitei, também estive lá, no abacateiro. Abacateiro? Interrogou a jovem. A reunião que Chico promovia aos sábados à tarde, na periferia. Eu não sabia disto. Vocês, da nova geração, precisam se inteirar das coisas, advertiu fraternalmente. Chico não se preocupava apenas em psicografar, não. Ele visitava os doentes, participava de velórios, preparava com as próprias mãos lanches para os necessitados. Como arranjava tempo para tanto? A mediunidade com Jesus sabe como multiplicar o talento do tempo.
Nós, os espíritas contemporâneos e pós-Chico Xavier, não podemos nos esquecer de sua biografia, pois ele também veio nos ensinar a vivenciar a doutrina. Muita gente acha que ele vivia com o conforto possível somente por conta de escrever o que os espíritos lhe ditavam. Dizem que a correspondência dele talvez fosse quem mais recebesse cartas no Brasil, pedidos de oração, receitas, mensagens. Ele respondia a todos, na medida do possível, sim. Em Uberaba, Chico era o melhor cliente dos Correios. Semanalmente, remetia sacolas e sacolas de envelopes com cartas, caixetas com mensagens, livros que fazia questão de doar. Eu não sei como pode ter gente que ainda o critica, anotou a evangelizadora. São tentativas inúteis de desestabilizar a missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Você pode reparar, os que levantam questiúnculas em torno de seu abençoado labor são os falsos intelectuais no meio doutrinário, pessoas que nunca conheceram o seu trabalho de perto. Enfim, são os que querem ser mais realistas do que o rei. Este é dos meus, sussurrei aos amigos. O povo, no entanto, ama Chico Xavier, pontuou o companheiro, aduzindo com perspicácia. Ele é amado fora e dentro do movimento. Não é à toa que o elegeram o mineiro do século, e ao lado de Rui Barbosa, o brasileiro mais importante da história. Tenho notado certo esquecimento em relação às suas obras, considerou o rapaz. Há um movimento sutil para que elas sejam postas de lado. O senhor acha? Perguntou a professora, surpresa. A Federação Espírita Brasileira e outras editoras, num esforço louvável, as estão reeditando e traduzindo para outros idiomas. Mas existem, sim, os que em surdina trabalham contra. Espíritas? Assim eles se dizem. Como estão agindo? De várias maneiras. Por exemplo, não as colocam em circulação nos clubes de livro, não lhes dão lugar de destaque nas prateleiras das livrarias, não as estudam e, portanto, não as comentam em suas palestras, não as citam em suas crônicas e artigos nos jornais, não as consideram como complemento natural da codificação, não as indicam para leitura aos principiantes. Sinceramente, acho que a maioria não conhece a obra mediúnica de Chico Xavier. Vou lhe dizer uma coisa, não conhece nem Kardec. Apoiado, voltei a interferir, já nutrindo imensa simpatia por aquele auxiliar de cozinha. O nosso meio está cheio de gente que fala muito, estuda pouco e serve menos ainda. Se procurarmos os críticos nos departamentos assistenciais dos centros espíritas que frequentam, não vamos encontrar um. Eles só aparecem na hora da mediunidade ou da vaidade, quando assomam à tribuna. Apoiado 2 vezes, falei eufórico. Então, em centro de periferia, se os encontrarmos, é porque se perderam. 3 vezes apoiado, quase gritei, como cabo eleitoral. O nosso tempo, no entanto, ali se esgotara. Precisávamos partir. Eu quero voltar aqui, Odilon, solicitei ao amigo. Despedindo-nos de Clarice, de Ifigênio e outros, tomamos o caminho de regresso à Fundação. Capítulo 27. A excursão que realizáramos fora extremamente proveitosa. Pudéramos mensurar a situação atual do movimento e nos firmarmos na convicção de que, tanto quanto possível, estávamos no rumo certo, pugnando pela restauração do Evangelho a partir de nossa própria vivência. Não obstante mostrar-se com várias frentes interpretativas no natural dinamismo das ideias, em sua liberdade de expressão, em sua base, a doutrina se revelava cada vez mais forte e coesa. Em suma,
O Espiritismo vinha se alicerçando em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Devemos, observou Ferdinando, antes que dele Odilon e eu nos despedíssemos, procurar entender que, sendo a doutrina a síntese mais avançada do conhecimento humano, a disposição da criatura encarnada na atualidade terrestre, é de se esperar toda essa movimentação das trevas no intuito de confundir as mentes incautas. A doutrina não se isentaria do que o próprio Evangelho não se isentou desde os seus primórdios. De fato, concordei. Como o senhor costuma dizer, doutor, comentou Odilon, a estrada estreita para o espírita é o da aplicação da doutrina em si mesmo. Gostaria de ouvi-lo a respeito, doutor, solicitou Ferdinando com delicadeza. A verdade, expliquei, conforme se sabe, aparece na Terra de tempos em tempos, com a força de uma revelação. Feliz, então, de quem possui olhos para enxergar a sua luz. Foi assim com o cristianismo, está sendo assim com o espiritismo. Com os cristãos e com os espíritas. Mas não com todos, Ferdinando. Não foram todos os cristãos que se valeram da porta estreita do Evangelho para se redimirem. Muitos deles estão aí, até hoje, continuando a lutar. Alguns, porém, os que souberam testemunhar fidelidade à mensagem revelada, perseverando sem desvios do caminho traçado pelo Senhor, lograram alcançar os planos superiores. Muitos, infelizmente, se perderam nas questões de caráter filosófico, discutindo por somenos e deturpando o sentido da palavra divina, que procuraram adaptar às suas conveniências. Estão emaranhados na letra que mata até os dias de hoje, passados 2000 anos desde quando a Boa Nova nos foi anunciada. Estão no caminho para a travessia da porta estreita, mas não se encorajaram ao passo definitivo, meu caro, permanecendo na esfera do deslumbramento ou da contemplação. Periodicamente, grupos de espíritos se redimem, elucidou Odilon, promovendo-se a esferas mais elevadas, e quando voltam à Terra, o fazem com maior aproveitamento para si e para os outros. O mesmo ocorrerá com os espíritas, ponderei. Os que souberem se valer da essência das lições recebidas, haverão de se libertar, sem significar, todavia, que não mais necessitem reencarnar no planeta? Não nos convém generalizar, pois se tal pode acontecer com um ou outro, a maioria está comprometida com a redenção da humanidade em geral. Fiz uma pausa e aduzi. O nosso Emmanuel atravessou a porta estreita e, contudo, está novamente no corpo. Exato, confirmou o diretor da fundação. E por falar em Emmanuel, você sabia que recentemente, meu caro Odilon, surgiu mais uma teoria a respeito da volta de Allan Kardec? Doutor, a este respeito ainda vai aparecer muita coisa. O que estão dizendo agora? Perguntou Ferdinando. Que Kardec era Emmanuel, ou vice-versa. Meu Deus, quer dizer que... Estão dizendo que Kardec, através de Chico Xavier, assinava com o nome de Emmanuel. A partir daí, alegam que, por este motivo, Chico nunca psicografou Allan Kardec, a não ser com o pseudônimo de Emmanuel. Que coisa engenhosa! Como é que vai ficar a cabeça do pessoal lá embaixo? Rodopiando. Isto tudo, comentou o instrutor, é para tirar a obra mediúnica de Chico do foco das atenções. Não tenhamos qualquer dúvida. Precisamos, pois, redobrar os nossos esforços para defendê-la, enfatizei. Há quem diga que a obra de Chico não carece de defensores. Outra artimanha dos adversários, Ferdinando. E contei. Certa vez recebi uma carta de um médium dizendo que eu, Inácio Ferreira, não precisava do nome de Chico Xavier para me promover. Concitava-me a parar de escrever e falar sobre ele. Como o senhor reagiu?
da maneira como estou fazendo, mesmo depois de morto. Continuo a falar e a escrever sobre ele. Não se trata de fazer a defesa de Chico, que não precisa de defesa, e tampouco de promover-se à custa dele. É claro, cada qual se promove com base em seu próprio trabalho. Se existe algo que não se transfere, é o mérito. Quem nos dera que Chico pudesse repartir conosco o mérito que lhe pertence. Estaríamos todos muito bem, inclusive o pessoal que não faz absolutamente nada. O que será que o tal médium que escreveu para o senhor queria? Que eu passasse a falar sobre ele. Não pode ser outra coisa. Com certeza. Queria que eu escrevesse sobre ele, mas, sinceramente, ele nunca me inspirou em nada. Conforme diz, doutor, aparteou Odilon, falar a respeito de Chico Xavier é o jeito mais simples de se falar sobre a doutrina para quem não é espírita. Foi o que sempre pensei e o que sempre coloquei em prática, quando, por exemplo, estava numa roda de céticos. Numa das poucas vezes em que estive na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba, participando de uma reunião social, das muitas que realizavam periodicamente, na hora do chamado coquetel, os colegas me cercaram. Os médicos? Sim, muitos deles professores da Faculdade de Medicina. Interessante é que não me perguntaram sobre psiquiatria e nem pelo sanatório. Eles queriam saber de Chico Xavier, que havia transferido residência para Uberaba havia pouco mais de 5 anos. E o senhor? Nadei de braçadas. Ferdinando sorriu. Quando saí de lá, era mais de 00:30, e assim mesmo, por iniciativa minha, que consultando o relógio, verifiquei a necessidade de ir embora. No outro dia, bem cedo, deveria estar no sanatório. Mas eles me crivaram de perguntas. Todos interessados? Sim, mas com medo de qualquer retaliação da parte do arcebispo da cidade, que controlava tudo com mão de ferro. Ele tinha poder sobre a classe médica? Como não? A maioria dos hospitais era controlada pela igreja. Hospital São Domingos, Hospital São José, Hospital São Lucas, tudo com nome de santo. Só o sanatório escapava, não é? Interpelou Odilon. Primeiro, graças aos espíritos, e depois à maçonaria, respondi. O sanatório, durante muitos anos, foi considerado a ovelha negra da medicina em Uberaba. Fiquei sozinho durante muito tempo, porque não era fácil arranjar médico que quisesse trabalhar lá. Os demais hospitais praticamente fechariam as portas para ele, a mando da referida autoridade eclesiástica, que, é claro, era um homem muito piedoso. Doutor, eu sei que isto agora é coisa do passado, Odilon. Estou apenas remexendo nos alfarrábios da memória, nas prateleiras que o tempo empoeirou e a traça, aos poucos, vem destruindo. Ferdinando foi uma alegria, estendeu a mão o instrutor, despedindo-se. Quem fala mais sou eu, mas quem manda é ele. Gracejei ao também me despedir do diretor da fundação. Precisamos ir e retomar os nossos estudos sobre o nosso lar. Aparecerei por lá a qualquer hora, doutor. Quando você quiser, teremos imensa alegria em recebê-lo. No mais, não se preocupe, continuaremos a mobilizar os recursos ao nosso alcance para que a obra mediúnica de Chico Xavier permaneça com o destaque que lhe é de direito. Tem muita gente boa lá embaixo nos ajudando. Nem tudo está contaminado, Ferdinando. Eu tenho muita esperança na geração jovem que está surgindo e na aposentadoria compulsória, que no próximo lustro há de mandar muita gente para o IPMA. IPMA? Antes que Odilon se me antecipasse, rebatei. Instituto de Previdência do Mais Além. Capítulo 28.
De regresso ao hospital, depois de verificar que tudo estava na mais perfeita ordem, me preparei para a continuidade de nossos estudos sobre o livro Nosso Lar, procurando localizar o trecho que enfocaríamos no próximo painel sob a competente coordenação de Domingas. Valendo-me dos minutos que antecediam a reunião, abri o volume que tinha sobre a mesa do consultório e passei a ler, com redobrada atenção, o capítulo 4, intitulado O Médico Espiritual, no qual André Luiz é informado pelo Dr. Henrique de Luna sobre a sua condição de suicida indireto. Efetuando anotações nas próprias páginas da obra, detive-me a refletir nas seguintes palavras: não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Uma simples frase, exclamei, modificando toda a concepção teológica a respeito da vida além da morte. E como se estivesse a falar sozinho, prossegui. Durante séculos e séculos, o homem acreditando em céu, inferno e purgatório. O testemunho pessoal de André Luiz amplia consideravelmente o que Kardec procurou desenvolver nas páginas de O Céu e o Inferno, o quarto livro do Pentateuco. Em toda a bibliografia espiritualista, não há uma obra como Nosso Lar. O muro milenar que as religiões ortodoxas construíram a respeito das penas e recompensas ao espírito após a morte do corpo foi inteiramente demolido. A desencarnação nada mais é do que o confronto do espírito com a sua própria realidade. Literalmente, a vida continua. Não há mistério algum a ser desvendado, a não ser a necessidade de o homem se conhecer. Se existe algum enigma no universo, este é o do total desconhecimento da criatura a respeito de sua essência. O único tribunal que devemos temer é o da consciência. Assim refletia em solilóquio quando Manuel Roberto veio avisar-me: doutor, dentro de 10 minutos a reunião terá início. Fechei o livro e, sobraçando-o, me dirigi para o recinto em que os amigos já me esperavam em silêncio. Olá, saudei-os igualmente, cumprimentando a plateia. A resposta em uníssono, revidei: meu Deus, de onde está aparecendo tanta gente? Perguntei a Domingas: vocês estão mesmo com vontade de estudar, hein? Está difícil segurar a pressão, doutor, desculpou-se a companheira, mas temos apenas mais uns 20 ou 30. Gente sentada no chão. Estamos bem acomodados, doutor, respondeu um jovem que estava em posição de lótus. Doutor Inácio, vamos deixar a iniciativa com o senhor. Qual o assunto que estudaremos hoje? Aqui, no capítulo 4, comuniquei, nos deparamos com uma abordagem deveras interessante. Se vocês me permitirem, não se trata propriamente de uma revelação, mas de oportuna advertência a todos nós. Somos todos ouvidos, doutor. Logo após André Luiz ser informado pelo Dr. Henrique de Luna em torno de sua condição de suicida indireto, ele começa a meditar sobre um ponto interessante que, enquanto no corpo carnal, habitualmente desconsideramos. Ante os presentes atentos, passei a ler. Não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como jatos, sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Pelo que podemos constatar, considerei em seguida, André Luiz não estava sendo acusado por ninguém. A sua própria consciência é que começava a molestá-lo. De fato, interveio modesta, ensejando a participação dos demais companheiros.
Ninguém estava lhe pedindo contas de absolutamente nada. O doutor Henrique de Luna e Clarencio apenas conversavam com ele, frisou Domingas. Recordo-me a propósito do que Chico certa vez nos disse descontraídamente. Quando chegamos a desencarnar, os benfeitores e amigos que nos recebem em seu meio não nos constrangem com os nossos erros. Eles nos tratam bem e nada comentam de nossas falhas. Nós é que, com o passar do tempo, sentimos não merecer estar entre eles. É aí, então, que pedimos para reencarnar, a fim de merecer a sua convivência do outro lado. E brincou, fazendo-nos sorrir, do outro lado, que para nós, evidentemente, é este. Há um ponto, no entanto, que desejo destacar, prossegui. Qual ocorre à maioria de nós, André Luiz se preocupava apenas em não cometer grandes erros. Os pequenos deslizes cotidianos, ele os considerava como fenômenos naturais. A gente normalmente se preocupa em não infringir gravemente a lei, para não ter, por exemplo, que responder a um processo. Mas você já pensou, Odilon? Convidei o instrutor a opinar. Se a maledicência sobre a vida alheia fosse causa de processo? Dependendo, doutor, se pode mover uma ação por danos morais contra o caluniador. Sim, mas eu estou me referindo à fofoca anônima, que enlameia a vida de muita gente, aquele falar mal, que não tem dono, mas que muitas vezes denigre a imagem do próximo. Pequenos e quase ingênuos, se assim posso me expressar, atos de desonestidade. Doutor, se ficarmos atentos a isto, nem viveremos no corpo. Afinal, quem é que consegue atravessar a existência sem tecer um comentáriozinho qualquer? Aduziu Domingas. Errar é humano, não é, minha cara? Não é este o nosso velho chavão? O espírito precisa ter o cuidado de não ser extremamente condescendente consigo mesmo, sentenciou Modesto. Está aí, falei não querendo perder a ponta da meada. O espírito, em termos de deslizes, se vigia no atacado, mas não se vigia no varejo. Como muitos acham, André Luiz achou que seria suficiente não matar, não furtar, não roubar, para lhe assegurar um lugar de tranquilidade após a morte do corpo. Quando nos exorta à reconciliação com os adversários, observou Odilon, Jesus afirma que haveremos de nos responsabilizar pelo montante da dívida moral contraída até ao último cetil. Muito bem colocado, Odilon. Considerei, dando ênfase ao mencionado versículo evangélico em sua íntegra. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Como o espiritismo aperta a gente, hein, doutor? Comentou Manuel Roberto. Como diz o ditado, aperta sem abraçar, disse Domingas sorrindo. Chico Xavier dizia algo mais ou menos assim: o conhecimento que liberta é também aquele que nos coloca nas mãos a chave da cela. A gente tem que saber a hora de entrar e de sair. Liberdade sem responsabilidade é uma utopia. Dirigindo-me então ao público presente, perguntei: vocês sabem por que o espírito evolui? Quem aqui sabe me dizer o motivo de estar evoluindo? Para que estamos nos redimindo? Como ninguém tomasse a iniciativa de se arriscar, respondi: para, num planeta semelhante à Terra, sermos um dia crucificados, como Jesus Cristo foi. Em meio ao burburinho dos comentários paralelos, antecipei-me a possíveis apartes. Ué, vocês pensam chegar a Cristo para quê? Permanecer gozando pela eternidade de um suposto paraíso de delícias? Este desejo não é incompatível com o que nos disse o Senhor quando afirmou que o Pai e Ele sempre trabalham.
Enquanto a turma pensava, observei, mas este não é agora o assunto a ser discutido. Voltemos ao tema de nosso lar. O homem, desde muito, vem se comprometendo no que considera sem relevância para o seu futuro espiritual. André Luiz estava se sentindo embaraçado pelo que costumava considerar como fatos sem maior significação. O doutor Henrique de Luna, apontando-lhe as causas de seu suicídio indireto, relaciona: seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais, muitas vezes, ofendeu sem refletir. Vejamos, um mundo de emoções e atitudes, com as quais comumente não nos preocupamos, mas que em verdade vão solapando o aproveitamento de nossa experiência reencarnatória. Como este problema é sério, Inácio, ponderou Modesta. Os nossos irmãos na carne necessitam ser mais frequentemente advertidos quanto a isto. Essa miuçalha de erros cotidianos. Em contraposição, retruquei, precisamos aprender a criar ensejo a pequenas ações positivas, como, por exemplo, viver com alegria. Quão poucos os que vivem com otimismo e esperança. Pessoas existem que, pelo seu estado de espírito deprimente, conspiram contra a sua própria felicidade. Vivem atraindo o que é negativo e assimilando forças que as induzem ao fracasso. Pessoas sem fé que cavam deliberadamente o abismo da descrença a que se arrojam, assim permanecendo quase a existência inteira. Capítulo 29. A fé, evidentemente, é uma conquista, frisou Manuel com a propriedade. Uma conquista e construção, emendei. Notadamente, a fé como sendo fruto da razão, a fé verdadeira. O nosso caro Odilon costuma dizer, e com sabedoria, que em mediunidade pouco conhecimento, ou seja, um conhecimento superficial, leva à descrença, ao passo que estudos mais acurados sobre o tema fortalecem a confiança no medianeiro. Inácio, permita-me a intromissão. Vocês estão aqui para se intrometerem mesmo, Modesta? Brinquei, deixando a companheira mais à vontade. No médium, a construção da fé é resultado do esforço, da perseverança e do estudo meditado. Bem colocado, disse. Estudo meditado. Não adianta apenas ler e ler. O médium, aliás qualquer um, necessita aprender a pensar sobre o que lê. Meditar sem pressa. Outro detalhe importante, Modesta. Meditar sem pressa. O pessoal quer aprender o espiritismo numa primeira leitura. Isto não existe. O espiritismo é ciência de extraordinário dinamismo no campo do pensamento. A doutrina carece de ser pensada. Doutor, se me consente. Ora, não seja tão econômico com as palavras, Odilon. A rigor, o espiritismo ainda está sendo pensado. Por favor, doutor Odilon, solicitou Manuel, clareie o seu pensamento. À medida que os homens se mostrarem aptos do ponto de vista moral e mental, irão se colocando em condições de ampliar o conteúdo de revelação da doutrina. Em outras palavras, o espiritismo tem de ser levado para a terra, o que gradativamente acontecerá. Interessante, Odilon, esta colocação sua e do doutor Inácio. Dona Modesta, se o universo continua em expansão, significa que Deus ainda está criando, certo? Lógico, Deus ainda está pensando a criação. Espíritos e homens, prezada Modesta, falei, são chamados a se unir para pensar a doutrina
e não apenas para pensar sobre a doutrina. Há diferença marcante entre uma e outra coisa. Os que pensam a doutrina são os que se colocam receptivos para desdobrá-la. Desde que não extrapolem, não é, Inácio? Exatamente. Daí a necessidade de tudo ser sancionado pelo crivo da fé raciocinada. Nada deve ser admitido sem análise séria e isenta, mas também nada deve ser negado a priori. Doutor, solicitou Domingas, poderia voltar ao assunto que considero de grande importância sobre os erros que consideramos insignificantes na reencarnação? Mas que não o são. Estou interessada nisto e creio que grande parte do auditório também, já que muita gente, dentro em breve, deverá tomar, brevemente, a liça no corpo. Tanto quanto possível, precisávamos fazer um planejamento de nossas ações diárias, tanto lá quanto aqui. O senhor se refere a uma espécie de agendamento? Sim, para que possamos combater o tempo ocioso. Para mim, comentou Modesta, este é um dos maiores problemas no aproveitamento do espírito na reencarnação. Tempo ocioso. Não podemos nos conceder trégua. O minuto vazio dá ensejo à hora vazia, e esta, por sua vez, ao dia vazio. O dia vazio, à semana vazia. A semana, ao mês e ao ano vazios. Enfim, a experiência reencarnatória não aproveitada de maneira conveniente. Isto sucede à grande maioria. Milhares e milhares de espíritos, no corpo e fora dele, vivem malbaratando as oportunidades de crescimento que a vida lhe concede. Como evitar isto, doutor? Perguntou Domingas, aprendendo a valorizar cada hora a partir de cada minuto. Como? O senhor poderia nos dar um exemplo prático? A lista é enorme. Aproveitar os intervalos ociosos entre uma ocupação e outra. Por exemplo, ler, sustentar um diálogo construtivo, visitar alguém que esteja doente, defender a natureza, cuidar do jardim, plantar uma árvore, proteger uma nascente. Enfim, ocupar a mente e as mãos em qualquer tarefa que objetive o bem-estar da coletividade. Doutor, e o lazer? Perdoe-me, minha cara, mas na minha modesta opinião, sorri ante a referência proposital à Modesta e completei a frase. O homem já descansa demais. Dorme de 8 a 10 horas por dia. De modo quase imperceptível, para ele e para os outros, cochila inúmeras vezes, quando se imagina em vigília. Cochila, doutor? De olhos abertos, Domingas. Isto acontecia muito comigo, sem falar nos cochilos das reuniões espíritas, durante as palestras ou sobre as páginas de um livro que estivesse lendo. Era só eu começar a ler, vinha o sono. Seria a ação dos espíritos das trevas, doutor? Às vezes sim, às vezes não, respondi sorridente. É que noutra obra de sua lavra, André Luiz nos fala de espíritos que nos induzem ao sono, dificultando assim o nosso aprendizado. Porém, na maioria das vezes, é falta de lucidez pessoal. Boca acostumada ao paladar de arroz com feijão, não sabe apreciar caviar. O que quer dizer? Somos espíritos tão imaturos ou deseducados intelectualmente, minha cara, que não conseguimos digerir a ideia que nos exige um pouco mais de atenção e esforço. E nos vem o sono? Exatamente. Cruzes, então como é que vamos sair disso? Pela educação do espírito, Domingas. Precisamos todos, com a máxima urgência, criar o hábito da leitura e da reflexão. O homem precisa cuidar do cérebro como cuida dos músculos. Exercitar o cérebro. O cérebro, e por que não dizer o coração, o intelecto e o sentimento, a sua capacidade de pensar
e de amar. Continue com a lista, doutor. Estou interessada. Trabalhar como voluntário numa obra assistencial. Sempre que lhe sobrar tempo, corra para uma creche, um lar de idosos. Vá ensinar num curso profissionalizante. Ou aprender algo, não é? Claro, fazer um curso universitário. Aos 60, 70 de idade, doutor? E por que não? Vai estudar idiomas, música, história, literatura? Eu não sou contra o lazer, mas para o espírita todo lazer deve encerrar certa utilidade. Somos imortais e estamos caminhando, mas o passo que não for dado hoje, forçosamente terá que ser dado amanhã. Muita gente deixa para outra encarnação, deixa para ver se é verdade. Acontece, porém, minha cara, que na próxima encarnação a força de vontade não desenvolvida não vai aparecer. E daí? Como é que fica? Chico nos dizia que o espírito que abandona a tarefa, mais tarde, quando resolve retomá-la, necessita retomá-la no ponto exato em que a deixou. E que a vida, indiferente à sua ociosidade ou rebeldia, continua passando. E ele fica. Doutor, o que mais? Indagou Domingas. Auxilie-me, Odilon, solicitei. O que mais? Algo importante, lembrou o companheiro. Não falar mal de ninguém. O que significa falar bem ou ficar calado. O espírito que conseguisse educar nesse sentido... Nossa, como progride! Exclamou Domingas, com a espontaneidade que a caracteriza. Muitos dizem assim: no momento ocioso vem a inspiração do mal. Por que não a inspiração do bem? Ela vem sim, é que a gente não a percebe. Eis o que eu gostaria de acrescentar à lista, Inácio. Aparteou Modesta. Estarmos sempre atentos à inspiração positiva. Ao que a consciência nos sugere fazer, ou os espíritos que desejam a nossa evolução. As boas ideias nos são sugeridas para que as concretizemos. Resumindo, os grandes feitos são para os grandes espíritos. Precisamos, espíritos comuns que ainda somos, ocupar-nos das coisas que nos são compatíveis com a capacidade de realização. O problema, no entanto, é que, ansiando pelas coisas grandes, não fazemos nem as pequenas. Se André Luiz nos diz que fatos negativos, que considerava sem maior relevância, pesaram para ele na balança, os positivos, de aparência insignificante, pesam também. E como pesam? Capítulo 30. Em uma de nossas reuniões subsequentes, a irmã Domingas combinou conosco que o assunto de nossos estudos no capítulo 7 de Nosso Lar deveria ser levantado por um dos participantes. Assim, franqueada a palavra, um dos presentes se levantou com um exemplar do livro nas mãos, sendo convidado por nossa coordenadora a se aproximar. Doutor Inácio, apresentou-se o simpático rapaz. Eu sou o Rodrigo. Eu o conheço, respondi, a você e a seus pais. Eu sou amigo do Paulino Garcia. Estou sabendo. Você é participante de um dos grupos do liceu, não é? Exatamente. Qual é o tema que deseja propor às nossas reflexões de hoje? De início, quero esclarecer ao resto da turma que eu não era espírita. Cheguei a este outro lado ignorando quase completamente as questões concernentes à vida além da morte. Tudo para mim foi uma grande novidade, e ainda está sendo. Você se tornou espírita? Perguntei. Estou estudando, doutor. Neste sentido, os meus pais têm me auxiliado muito. Posso dizer que, em todos os sentidos, só recentemente nasci para a vida espiritual. Sei como é isto. Também não faz muito que eu nasci. Doutor Inácio, comentou Domingas, eu acho que nasci foi desta última vez. Quem aqui? Dirigi-me à turma.
tem consciência de ter nascido há 200 anos? Ninguém respondeu afirmativamente. Então, há um pouco mais de tempo? Novamente, silêncio absoluto. E há um pouco menos? 130 ou 150 anos, por exemplo. Apenas 2 levantaram a mão. Rodrigo, quando foi que você nasceu? Ah, doutor, eu nasci quando morri. As lembranças que tenho de meu passado em relação às vidas anteriores são praticamente nulas. Você pode não ter lembranças vivas, mas é bem velhinho, meu filho. Todo mundo aqui é bem velho. Tem gente aqui mais velha do que eu. O pessoal sorriu. Portanto, em termos de faixa etária real, ninguém sabe dizer quem é mais moço ou mais velho, certo? Não há o que ser questionado, doutor, concordou Domingas. Eu os trato por meus filhos, mas vocês podem ser meus avós. Em relação a mim, nem tanto, doutor. Eu ser avó do senhor? Quis Domingas esquivar-se. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. Adquire rugas no rosto, mas não circunvoluções no cérebro. Com uma piscadela para Odilon, como a pedir o seu consentimento. Tem 50 anos de espiritismo, mas nem um dia de evangelho. O instrutor esboçou um sorriso e eu disse a Rodrigo: Vamos lá, meu caro, sem mais divagações. O que você destaca para os nossos estudos no capítulo 7 das anotações de André Luiz em Nosso Lar? Doutor, como já foi dito à saciedade, a obra inteira é uma revelação, mas para um leigo como eu, um aprendiz de mundo espiritual. Gostei, aprendiz de mundo espiritual. Todo espírita é. Posso ler 3 pequenos trechos? À vontade, concordei com o jovem, então passando a ler. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Este é o primeiro. Agora vamos ao segundo. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam nas torres muito alvas. Finalmente o terceiro. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos. Rodrigo pausou por instantes, olhou para mim e exclamou: Doutor Inácio, flora e fauna no além, ou seja, aqui, depois da morte? Pois é, meu filho. O livro em análise está recheado de anotações semelhantes. Um pouco mais à frente, no capítulo 33, sugestivamente intitulado Curiosas Observações, você pode conferir. Solicitei. Está escrito: 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Mas a nota interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Cães e cavalos. E o pessoal lá embaixo, com exceções, é claro, lê e não entende patavina. Não entende que cães e cavalos, em qualquer lugar, sentem fome e, portanto, têm que comer. Os ortodoxos só faltam dizer que eles se alimentam de fluidos. Doutor, aparteou Odilon, de fluidos? Todos nos alimentamos. Sim, apenas com a diferença de que os homens comem fluidos em forma de pão e os cavalos em forma de capim. Se bem que... Bem, deixe para lá. O pessoal entendeu o que ficou nas reticências e eu continuei. Cavalos e cães, que além de comer, fazem sexo. Eu sabia que o senhor chegaria aí, comentou Domingas. Mas fiquem sabendo desde já que eu não sou caso para Freud. Caso para Freud é quem acha que sexo, depois da morte, é algo pecaminoso, mórbido.
A reprodução em qualquer nível onde a vida se manifesta é algo natural. A faculdade de criar ou de procriar é divina. Raciocinei rápido e peguei o pensamento que por pouco não me escapava. O que vocês diriam se aqui, no mundo espiritual, os homens pudessem se relacionar sexualmente como se relacionam, sem função reprodutora? Ora, como dar-se na Terra uma função sublime ao sexo e a ele negá-la aqui, neste outro lado? Esse pessoal que nega a reencarnação no plano espiritual, no fundo está defendendo o sexo pelo sexo, ou não? Doutor, disse Domingas, eu nunca havia pensado no assunto sobre este prisma. Eu também não, exclamei, mas existe lógica, ou não? Na Terra, o sexo para a reprodução, aqui, no mais além, o sexo pelo sexo. Aí sim, o relacionamento sexual careceria de sentido. Concordam? Virando-me na direção de Rodrigo, interroguei. Você sabe de algum de seus colegas, ou você mesmo, que não faça sexo por aqui? Não, doutor, não me peça nomes, mas não sei de ninguém. Descontraiu-se o inteligente rapaz, levando os colegas a sorrir. André Luiz fala em pomares, não fala? Prossegui. Fala. Fruto não nasce sem sexo, ou nasce? Daqui a pouco irão dizer que é tudo fruto de incubadora ou criação da mente. Não tem nada disto. Nos vegetais, o gameta masculino relaciona-se com o feminino, a menos que queiram colocar maledicência no assunto. O pólen fecunda o estigma na chamada polinização. Agora não me perguntem mais que, mesmo que soubesse, não diria. Isto é uma aula de botânica, brincou Domingas. Muitos dirão que é de pornografia. Uma banana para eles, de preferência verde. Se André Luiz fala em pomar, fala em fruto, será que quem lê não entende, doutor? Tem um amigo meu que acha que eles não querem entender. Se há reprodução vegetal, há reprodução animal. Eureka, Domingas, você inventou a pólvora. Eu já disse ao senhor que não me sinto tão velha assim. Agora sou eu que não quer perder a linha de raciocínio, disse, citando trecho do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos. Ainda André Luiz faz referência a uma espécie de aves nativas. Enfatizei repetindo, nativas do mundo espiritual. Ibis viajores, retrucou Rodrigo, auxiliares dos samaritanos que devoram as formas mentais das regiões umbralinas, emendou a coordenadora, como se fossem os nossos urubus, devorando carniça. Que imagem forte! Mas é a realidade, minha cara. O que os homens acumulam? Apenas os restos de sua mesa? É claro que não. Neles, muitas vezes, está o retrato do desperdício, da indiferença e da cultura medíocre do ser humano. Em muitos países, o que vai para o lixo daria para matar a fome dos que morrem de fome no mundo. Todavia, não é a isto que desejo me referir agora, mas sim ao chamado ibis viajor, que é uma espécie de ave nativa do mundo espiritual, que aqui se acasala, se reproduz e cresce. Em outras palavras, nasce, morre e torna a nascer, sem ser propriamente conhecida dos homens na Terra, a não ser em sua versão mais animalizada.